O Domínio Manifesto. Módulo 3. A Liberação Soberana. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Quarta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022. Estou com a minha Bíblia aberta aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Esta é a 10ª parte do tema Domínio Manifesto, no módulo 3, a Liberação Soberana. Vamos ler juntos o texto em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Deus está decidido em seu coração em nos salvar, insiste em nos salvar. Seu coração atende o seu próprio amor e amará o homem até o último suspiro, até a última batida do coração. Sabe, amados, quando eu comecei minha jornada cristã, eu comecei fazendo campanhas. E Deus operava na minha vida pela sede que eu tinha, independente das campanhas. Deus opera nas igrejas que fazem campanhas, com certeza. Deus insiste em salvar. Independente de que Ele não se agrade de que a pessoa vá na igreja apenas buscar a bênção, que é um desvio doutrinário. Deus não espera uma doutrina 100% pura para Ele operar. Não, Ele vai operar nos corações independentes do púlpito. Há muitas igrejas que Deus opera independente do púlpito. Às vezes tem uma pessoa orando ali, uma pessoa sincera. A Bíblia não diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles? Não importa que esteja uma multidão enorme buscando a bênção, mas Ele vai olhar e vai ver o coração quebrantado e vai agir pessoalmente, apesar da programação, às vezes até comercial daquela igreja. Deus não vai deixar de salvar as pessoas porque a teologia está errada. Deus irá aproveitar cada oportunidade porque Deus quer salvar, e isto até o último suspiro do bandido, da pessoa que está errada, não importa. Deus não pode negar-se a si mesmo. Isso não é um incentivo a uma doutrina errada e uma liturgia errada. Isso é para nós um incentivo, sabendo que Deus opera em cada coração que o busca, e opera mesmo. Amados, o amor de Deus é muito maior que podemos imaginar. E quando nós começamos a perceber este amor, nos tornamos agradecidos. Mas quando não percebemos esse amor, nos tornamos ingratos. Então, se o amor de Deus nos constrange para nós nos entregarmos, a pessoa vai, mesmo sendo abençoada, ela vai continuar amando o pecado, né? Desprezando o amor de Deus. Mas quando nós percebemos o amor de Deus, então nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. A nossa resposta, a nossa fidelidade sempre vai ser um reflexo também de perceber a fidelidade de Deus. Então, conforme nós contemplamos de 2 Coríntios 3,18, nós nos tornamos. Quem percebe a fidelidade de Deus, lá em Romanos 2, 4, 5, diz que a misericórdia, a paciência de Deus está procurando nos levar ao arrependimento. Mas se nós teimarmos no pecado, acabaremos na ira do inferno, né? Agora, é claro que o amor de Deus, ele quer se tornar cada vez mais real para que a pessoa valorize o amor de Deus e seja salvo. Então Deus está sempre dando demonstrações de amor para nós que não merecemos. É um amor incondicional, buscando nos conquistar para nos salvar. Então Deus não poupará milagres, nem bênção, nem cura para todos. Ele mandará chuva para os ingratos e para os malvados. No entanto, por não perceber este amor e não corresponder, acaba perdendo a salvação eterna. Veja que coisa tremenda que é: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E hoje toda a nossa obediência, toda a nossa fidelidade tem a ver com a fidelidade dele nos ensinando e nos fazendo ver que Ele é melhor que o pecado e que Ele nos torna mais fortes que o pecado. Então nós renunciamos com alegria o pecado por essa compreensão de que Ele se deu por nós por amor e que Ele tem se dado, segundo a segundo, nos abraçado para nos curar. Então, a percepção do amor de Deus nos impacta. Ninguém nos amou como Jesus nos ama, e este amor vai nos conquistando. Então nós conseguimos ver que
Hoje nós pensamos assim, que Deus é melhor que o pecado, porque Ele nos conquistou, porque nós não pensávamos assim. Antes do Espírito Santo entrar, nós nos divertimos com o pecado. Hoje temos horror ao pecado, porque o seu amor se tornou precioso. Então, hoje, toda a nossa capacidade de pensar que Deus é melhor que o pecado, e toda a nossa capacidade de ser fiel ao renunciar ao pecado, nada mais é que um reflexo do trabalhar do Espírito Santo que nos mostrou que Deus é melhor que o inferno. Essa maravilhosa graça que vai abrindo os nossos olhos, essa graça que nos ensina a abster-se do pecado, renunciar ao pecado, é uma graça que nos livra do inferno. Portanto, Deus nos conquista para nos salvar. E muitas vezes Ele nos cura para chamar a nossa atenção, como Ele chamou a atenção de Moisés ali para através daquele arbusto, mas Ele tinha uma mensagem para Moisés. Ele tinha algo maior do que apenas chamar a atenção de Moisés. Ele queria um relacionamento com Moisés e através disso salvar a nação. Então Deus faz uma coisa para fazer outra. Então eu estava lá numa igreja de campanhas, sabe? E Deus estava operando na minha vida, não por causa das campanhas, não porque Deus estava endossando as campanhas, é porque Ele só tinha aquilo. Deus não tem pastores perfeitos para operar, então Ele opera com os que tem. E Ele vai encontrar meios para, através de um louvor, através de uma imposição de mãos, tocar o nosso coração que Ele nos ama e nos conquistar. Independente da campanha, da cura, da bênção, do objetivo errado. Como Deus é lindo, né? Deus insiste em salvar, Deus cogita meios para trazer para si o desterrado. É o que diz ali em 2 Samuel 14:14, né? 2 Samuel 14:14. E também Isaías 65 diz: todos os dias estendi as mãos a um povo que olha para o outro lado, que me vira as costas. Então o amor perseverante de Deus, constante, infalível, insubstituível, Ele é o maior espetáculo da terra. E aquele que se direcionar sua atenção, seus ouvidos, seus afetos, né? Não deixe apartar-se dos seus olhos essa palavra. Ele vai perceber este amor. Então ele vai se sentir seguro neste amor, vai valorizar este amor. O amor o conquistará, né? E o libertará. Que coisa tremenda, né? O amor de Deus cogita nos salvar, prosperar, curar, libertar. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, né? Quando nós entendemos que Deus não pode negar-se a si mesmo, devemos aproveitar isto não para pisar no sangue de Jesus, teimar no pecado, já que Deus é bom. Muito pelo contrário, lá em 2 Coríntios 6:1 diz, para não recebermos a graça de Deus em vão. Se Deus tem nos amado, o amor quer ser amado. Então o maior desejo daquela pessoa que nos ama é ser amado, né? Então Deus nos ama de todo o coração e nos chama a exercitarmos, né? Um processo gradativo. Amá-lo de todo o coração. Não que devemos nos culpar por que estamos no processo imperfeito, mas se estamos com esse propósito, aí está a moderação, né? Não o fanatismo. Se nós estamos nesse propósito de amá-lo de todo o coração, e vamos exercitando isso a vida toda, a viva sua obra ao longo dos anos. Este amor por Deus é maravilhoso. É o sentido da vida. Quanto mais nós amamos o Senhor, mais nós recebemos alegria, paz, revelação, né? A intimidade do Senhor. Então, é para aqueles que o temem. Amados, quanto mais íntimo do Senhor, mais nós recebemos, porque damos espaço de liberdade, né? Ele tem, então, oportunidade. Mais recebemos da revelação do seu amor. Que coisa tremenda. Eu quero incentivar você, mesmo de forma imperfeita, todos nós estamos no meio de um processo, né? A pensar sobre essas coisas tão tremendas que estamos ouvindo nessa série, sobre a liberação soberana. Quanto mais conscientes do amor de Deus, quanto mais investimos na presença de Deus, mais cheios ficamos. Então, para onde nós vamos, aquele que está cheio, o seu coração, disso fala a boca, Mateus 2:34. Quando Deus nos impressiona, nos impacta, estamos tão maravilhados com Deus que isso afeta nossas emoções, pensamentos, sentimentos, e podemos ajudar as pessoas à nossa volta com essa atmosfera liberada. Por quê? Perceber o Senhor que é Espírito e verdade não é conceito. O religioso ele fala sobre Deus, mas não libera o Espírito, entende? O religioso ele se contenta em explicar sobre, mas aquele que anda com Deus, ele libera essa fragrância celestial que é a sua presença, é uma atmosfera, sabe?
as pessoas são tocadas, quebrantadas, as pessoas são atraídas a Deus, mesmo que você não esteja dizendo nada. É como um gás que sai de você, sabe? É como um fogo, é como uma atmosfera celestial. E essa atmosfera ela é insubstituível. E quem convence é o Espírito Santo. Eu posso pregar, mas o meu nível de comunhão com Deus é que vai liberar Deus nas minhas palavras. Quanto mais íntimo eu sou do Senhor, mais virtude tem na minha voz. E então, mais as pessoas são tocadas por Deus e atraídas para Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo como Senhor. Quando uma pessoa ela é carnal, ela atrai as pessoas para si mesma. Mas nós queremos gerar águias que não estão se voltando e se apegando no pregador, mas sim na pregação. E embora considere o pregador como irmão, amigo, né? Como uma pessoa que Deus fala, mas que isso é secundário, isso não tem menor importância. O que realmente importa é que o conceito de Cristo está aumentando, que o relacionamento pessoal da pessoa que está ouvindo o ensino está cada vez mais profundo com o Senhor. Então essa pessoa está conseguindo ser destravada, aí está o verdadeiro ensino. 1 Pedro 1,23 diz que o verdadeiro ensino, o leite racional não falsificado, produzirá crescimento. Olha, amados, nunca pense que Deus não está numa igreja porque há pouca salvação lá. Nunca pense assim. Porque poderia parecer um tremendo fracasso quando Deus só conseguiu salvar Josué e Caleb numa multidão de 1 milhão. Ou quando conseguiu salvar só a família de Noé no meio de toda uma geração. Ou só conseguiu tirar Ló de Sodoma e Gomorra, né? Então, não é que Deus falhou, é que Deus não força, entende? Então, por causa do livre-arbítrio, grande parte escolhe a porta larga, né? Pouco se acerta com a porta estreita da renúncia, da crucificação, da mortificação da carne, né? De tomar a cruz e seguir a Cristo. Então, nunca pense que Deus está falhando porque Ele está salvando poucas pessoas. Não, meus amados. Nunca pense, nunca viva por resultados. Porque, sim, em certa igreja as pessoas são carnais, mas você tem 2 ou 3 ali que estão em oração, Deus está trabalhando naquela igreja. Deus não parou. Deus está procurando salvar. E quem somos nós para dizer que não está? Olha, a nossa torcida é para que Ele consiga realmente. Amados, jamais vamos trabalhar contra, né? Se nós pregamos contra doutrinas erradas, jamais pregamos contra igreja nenhuma. Porque a nossa torcida é para que em todas as igrejas Deus possa salvar as pessoas o máximo possível. Nós não podemos dizer que Deus não está salvando vidas porque o pregador é mercenário ou porque a liturgia está equivocada por causa das campanhas, não. Isso realmente é um equívoco teológico, temos que pregar. Paulo pregava, em cada carta ele exortava a verdadeira doutrina. Não significa dizer o que não é doutrina, né? Pregar a verdade significa expor o que não é verdade. Então essas doutrinas estão equivocadas, mas isso não quer dizer que Deus não esteja nessas igrejas procurando salvar. Ele está. Se Deus está até nos bares procurando salvar os homens, nas esquinas, não é? Como diz lá a palavra de Deus, mostra em Provérbios 9 que a sabedoria está nas esquinas procurando. Então, quanto mais aonde as pessoas estão indo lá para procurar Deus, mesmo que a doutrina esteja errada, Deus está salvando vidas sim. Oh, meus irmãos. E a nossa torcida é para que Ele consiga salvar o máximo possível. Independente do púlpito ou apesar do púlpito, né? Quantas vezes a igreja está de pé por causa de uma irmãzinha ou irmãozinho que está orando. Imperceptível, galardão enorme. Às vezes o pastor está equivocado, misturado com seitas, misturado com equívocos teológicos ou com comércio ou com seitas secretas, mas não importa. Deus não vai abandonar aqueles que são sinceros por causa dos pastores que estão indo para o inferno. É claro que em algumas situações Deus diz: sai dela, povo meu, quando aquilo está afetando a pessoa e ela não está, né? Como se diz, se você não pode mudá-los, está na hora de mudar-se, né? Então, enquanto você pode ajudar um ou outro, invista, sabe? Não espere uma igreja local perfeita, mas sim perceba se ali você pode dar fruto, entende? Ou se você pode ser transformado. Não importa quantos estão caindo à tua direita, 10 mil, 1000. O que você tem que perceber é se você está crescendo espiritualmente, se você
tem possibilidade naquela igreja crescer espiritualmente, individualmente, né? Independente do ambiente, se você vê, olha, aqui eu posso crescer espiritualmente. Segundo, olha, aqui eu posso ajudar pessoas. Ainda há um espaço para mim ajudar as pessoas. Agora, se você está num lugar onde você não vê crescimento na sua vida e se sente de mãos atadas e não pode ajudar ninguém, então o teu tempo acabou ali naquele lugar. Porque nós precisamos compreender, queridos e amados irmãos, que a seara é grande e poucos são ceifeiros. Muitas vezes a pessoa está numa igreja local e se ela for para outra, ela vai dar muito mais fruto. Então a questão é verificar o que é lucrativo para o reino. Mas às vezes Deus quer que nós soframos numa igreja local, porque ali vai dar fruto com o tempo. Esse sofrimento vai fazer com que haja uma mudança ali. Primeiro você tenta orientar, orar, e você vai sofrer por um tempo se você não ver mudança. Vai chegar um momento que Deus diz, sai. Entende? Mas a gente não deve se precipitar em sair se ainda pode dar fruto. E também não deve ficar se acabou o tempo. E esse discernimento só para quem tem intimidade com Deus. Quem não tem intimidade com Deus, ele sai da igreja porque está sofrendo, está sendo perseguido. Ou ele sai da igreja porque está gastando gasolina. Ou ele sai da igreja porque não está sendo bem tratado. Quer dizer, todos os motivos errados. Nós demos a nossa vida para Cristo no batismo, e Deus nos inseriu num corpo e ninguém ali é descartável, é porque há necessidade de estar naquele corpo. Deus conta conosco. Então nós estamos ali em primeiro lugar para Deus, não para os homens, não é? Fazemos aquilo para Deus e não para os homens. Então, quando a gente se dá para Deus e Deus tem um chamado para nós podemos simplesmente dizer, vou sair. Não é assim. Não é porque estou sofrendo, porque estou sendo perseguido de maneira alguma. Essa não é a legítima razão. Nós saímos porque Deus mandou sair, porque ali está sendo prejudicial para nós e não está dando fruto nenhum. Então quando Deus vê que os seus ungidos não têm espaço e liberdade para fluir e estão sendo desperdiçados ou estão sofrendo e já deu a conta, Deus os dirá, sai. Então é muito importante não sair se Deus mandar ficar e não ficar se Deus mandar sair. Tenho dó. Lembra de Samuel ficava orando por Saul? Eu tenho dó de Saul. Ele diz, olha, chega, não ora mais, acabou. O tempo dele acabou. Então, às vezes fica batendo em ferro frio. Não, vamos levantar essa igreja. Vamos levantar essa igreja. E Deus já não tem plano de levantar aquela igreja. E às vezes você está dizendo, essa igreja não vai. E de repente a médio e longo prazo, essa igreja vai ser uma bênção com a tua ajuda. Tudo tem um tempo profético e de repente um amadurecimento, um trabalhar. Então nós precisamos não olhar por vista nem viver por resultado, mas viver para Deus. Tudo que você fizer, faça para o Senhor. Mesmo que não faça sentido naquele momento, mesmo que seja sofrido, sabe, diga a Deus, a dor não é meu limite. Eu não vou parar de fazer algo para ti porque estou sofrendo. Não, eu vou fazer isso porque, sabe, amados, todo sofrimento aqui tem galardão lá no céu por isto. Paulo e Silas apanharam na igreja de Filipos, mas ali começou uma igreja que depois sustentou Paulo em todas as viagens missionárias. Então, às vezes, o sofrimento que você tem, como Daniel na prisão, né? Ali na cova dos leões, José sofrendo no Egito, todo esse sofrimento depois produziu fruto. Então, quer dizer, às vezes nós não podemos analisar que estamos sofrendo, nós temos que analisar, vai dar fruto? Se Deus mostrar que vai dar fruto, todo sofrimento vale, mesmo a morte. Não importa. Não importa o quanto estamos sofrendo, não importa o quanto estamos sendo desprezados, perseguidos, maltratados, não importa o quanto o quadro pareça negativo. O que importa é o que Deus tem nisso aqui. Deus está nisso aqui, Deus tem um propósito nisso aqui, então eu estou dentro. Deus não tem propósito nisso aqui, ainda que seja o maior sucesso, ainda que esteja dando muito dinheiro, ainda que a igreja esteja crescendo. Se Deus não está naquele ali, não é por causa do resultado que você vai ficar. Então é muito importante ter não viver por vista, mas ter esse sentimento que você tem um rio e Deus tem um local apropriado para você liberar esse rio. Quando Paulo diz, eu vou para tal cidade, Deus disse não. Aí Paulo diz, eu vou para tal cidade, Deus disse não, porque Deus tem um propósito específico na nossa vida. É muito importante você ter essa nitidez com Deus, da onde Deus te quer, porque aí mesmo que você esteja sofrendo, você fala, não, mas Deus revelou que Deus me quer aqui. Agora você está no lugar, está sofrendo, será que Deus me quer aqui? Será que Deus quer que eu saia? Quer dizer, você nem está, nem não está. Então é muito importante ter intimidade com Deus para saber como, quando, aonde Deus te quer, o que Deus está chamando você para fazer, para que você coopere
para Deus, com Deus, independente da aceitação, perseguição, desprezo ou elogio das pessoas. Então, isso é muito importante, nós temos essa nitidez. Peça para o Senhor: Pai, é onde o Senhor quer que eu libere meus rios? É onde eu estou? É em outro local? Eu devo permanecer? Essas perguntas são importantes e são feitas com oração e jejum e madrugadas com Deus, em nome de Jesus.